Boa tarde. Vamos hoje começar uma série de aulas relativas à anemia. A estruturação da aula 2 é como está aqui. Vamos começar para a aula número 1 do síndrome anémico e será feita a revisão da estrutura e função do glóbulo vermelho. Vamos definir, não só definir a anemia, como falar dos mecanismos fisiopatológicos de instalação e compensação e fazer a classificação tanto do ponto de vista etiopatogénico como morfológico. A aula incidirá principalmente nas anemias microcíticas. Falaremos dos vários tipos, a abordagem diagnóstica e o seu estudo. Vamos começar por rever a formação dos eritrócitos. Os eritrócitos respondem a uma hormona chamada eritropoietina, vocês com certeza que já deram e já ouviram falar disto, e essa eritropoietina, que é sintetizada no rim, responde à hipóxia tecidular. Quando há diminuição da oxigenação tecidular, vai haver ativação da eritropoietina, que por sua vez vai atuar nas células-tronco da medula óssea e começar a formação dos precursores eritropoéticos. Aqui está um esquema que vai desde o precursor chamado hemocitoblasto, que se vai diferenciar em proeritroblasto, sendo que eritroblasto refere-se aos precursores do glóbulo vermelho. E esta é a sequência até terminar no eritrócito, o glóbulo vermelho maduro, sendo que a nível do sangue periférico normalmente encontramos reticulócitos e o eritrócito, que é o glóbulo vermelho maduro. No slide seguinte temos, aquilo era um esquema, o anterior, aqui temos mesmo como se observa ao microscópio desde o proeritroblasto até os eritrócitos que estão aqui em baixo, sendo que a penúltima fase é o glóbulo vermelho nucleado, o núcleo é expulso e fica o glóbulo vermelho, digamos, o eritrócito maduro. Posto isto, vamos falar um pouco da estrutura do glóbulo vermelho, como é que ele é e quais são as maneiras com que o glóbulo vermelho se adaptou para cumprir a sua função, que é ceder oxigênio a todas as células do organismo. Ele adaptou-se realmente. A primeira grande característica é que não tem núcleo, com certeza que vocês se lembram disto. Tem uma forma que não é completamente redonda, é um pouco discoide e a membrana é super flexível e elástica para poder penetrar a nível da microcirculação e assim fazer a troca de gasosa de oxigênio para os tecidos. A membrana, como disse, é flexível e elástica, não tem núcleo e a maior parte do conteúdo do glóbulo vermelho é a hemoglobina, que são 4 cadeias de globina que estão ligadas por um grupo M que contém ferro e protoporfirina. Isto é um desenho do glóbulo vermelho, aqui está, vocês podem ver que o centro é ligeiramente mais claro, é um disco bicôncavo, não tem núcleo e o citoplasma carrega e contém a hemoglobina. Isto é um slide já com uma figura de microscópio eletrónico que mostra a dimensão, vocês aqui podem ver que ele é discoide, que é mais espesso na periferia do que no centro, e no indivíduo normal o total de eritrócitos varia entre 4 a 6 milhões por milímetro cúbico de sangue. Portanto, se fizerem as contas, vão ver que realmente a maior parte das células que circulam no nosso sangue são os eritrócitos. É importante revermos, eu digo rever porque imagino que vocês tenham dado isto já na fisiologia, também talvez falado na histologia, quais são as características de toda a estrutura do glóbulo vermelho, do eritrócito,
e a importância dessas estruturas estarem íntegras para o glóbulo vermelho cumprir a sua função e ter a duração normal, que é cerca de 4 meses, 120 dias. E essas condicionantes, em primeiro lugar, é a membrana, em segundo lugar, o conteúdo, que são as cadeias da hemoglobina, e em terceiro lugar é a importância de haver vias metabólicas íntegras, porque é necessário garantir que o eritrócito esteja numa forma reduzida para ter a capacidade de captar o oxigênio. Agora vou mostrar alguns slides relativos à membrana. A membrana, metade da composição da membrana são proteínas, mas tem uma grande porção de lípidos, 40%, e 10% de hidratos de carbono. Aqui está um esquema em corte com as proteínas periféricas, os carboidratos e a camada fosfolípida, aliás são duas camadas, uma aqui e uma aqui, que permitem como eu disse, a plasticidade e elasticidade da membrana do glóbulo vermelho para poder penetrar a nível da microcirculação. É outro esquema em que se vê que compõe também a importância das fibras de colagênio, fibronectina, e o terceiro também esquema em que fala das proteínas anquirina, aducina e actina. Se não tivermos, que constitui o chamado citoesqueleto da membrana. Se isto não estiver íntegro, o eritrócito será destruído precocemente e não cumprirá a sua função. Iremos ver depois o que é que vai determinar a impossibilidade de haver uma membrana íntegra e as outras estruturas também que se seguem. E que são, em segundo lugar, a hemoglobina. Portanto, aqui tem um vaso com os glóbulos vermelhos. O glóbulo vermelho contém uma molécula de hemoglobina que é constituída por, como já vem a seguir, a estrutura da hemoglobina são duas cadeias alfa em todas as hemoglobinas que existem e duas cadeias que podem ser beta, gama ou delta conforme o tipo de hemoglobina. Aqui vemos já que a maior parte da hemoglobina é a que chamamos A1, 97%, e que tem duas cadeias beta e duas cadeias alfa. Como vocês veem aqui, estão unidas por um grupo E de M. Esse grupo M tem o núcleo de um átomo de ferro no seu núcleo. Que variantes normais de hemoglobina nós temos? É A1, A2 e a fetal. E a A1, como já dissemos, é constituída por duas cadeias alfa e duas beta, alfa-beta. A A2, que constitui apenas 2,5% do total da hemoglobina, tem duas alfa e duas delta. Finalmente, a hemoglobina fetal, que no adulto constitui uma mínima parte, entre 0,5% a 1%, tem duas cadeias alfa e duas gama. No desenvolvimento fetal, por isso se chama fetal, e nos primeiros 6 meses de vida, esta hemoglobina fetal pode chegar aos 10, 15%. Isto é só para saberem que há genes, os genes que determinam a síntese da hemoglobina estão no cromossoma 11 e para a beta e no cromossoma 16 para a cadeia alfa da globina. Isto tem alguma importância a referir porque quando falarmos dos transtornos genéticos é aqui que há alteração genética a nível de um ou do outro, levando a diminuição ou ausência de produção de cadeias beta ou de cadeias alfa. Aqui mais uma vez um esquema. Está aqui o glóbulo vermelho e é desdobrado em inúmeras moléculas de hemoglobina com os seus núcleos de ferro e grupo M, que o rodeia, e as cadeias alfa e beta. Idêntico, para mostrar se conseguíssemos, isto teria um aspecto assim muito enroladinho, como está aqui,
e são as inúmeras cadeias da hemoglobina que existem dentro do globo vermelho, o que permite que o oxigênio seja carregado e distribuído em todo o organismo. Se isto não existir, se isto não estiver íntegro, se houver falta de ferro para o núcleo de ferro, se houver falta de problema de síntese das cadeias da hemoglobina, vai haver comprometimento da função do globo vermelho e isso vai determinar as consequências que levam às manifestações clínicas da anemia, seja sinais, queixas que o doente tem, sinais que nós vamos procurar. O terceiro elemento importante para o glóbulo vermelho ter esta função é garantir uma integridade das vias metabólicas. E, como nós já vimos, o glóbulo vermelho não tem núcleo, então não tem mitocôndria, não tem ciclo de Krebs para ele buscar a sua energia, como vocês já deram isto, imagino, na fisiologia e também fisiologia e química fisiológica. Então isso significa que ele tem que obter a energia através da glicólise anaeróbia, que é a via de Embden-Meyerhof e que é praticamente a totalidade do metabolismo do eritrócito. O restante é fornecido pela via de hexose monofosfato. Dou aqui este exemplo para depois nós percebermos o que é que vai acontecer se houver comprometimento deste metabolismo, principalmente se houver falta de alguns enzimas, como a desidrogenase da glicose 6-fosfato e como a piruvatoquinase. Isso vai condicionar a que o glóbulo vermelho tenha o seu metabolismo dificultado e pode levar a uma hemólise massiva quando há um stress oxidativo maior no organismo. Iremos falar na próxima aula, não será nesta, quando falarmos das anemias hemolíticas. O tempo de vida do eritrócito, como eu disse, é condicionado pela integridade do glóbulo e principalmente o sinal que é dado a dizer que este glóbulo já não está bom para funcionar é através da membrana. A membrana torna-se mais rígida, deixa de ser moldável e o que vai acontecer é que vai começar a ser destruído, principalmente a nível do baço. Portanto, a duração é mais ou menos 120 dias. Ao fim desse tempo, a membrana já não tem a sua estrutura viável e os glóbulos vermelhos são então destruídos. É importante frisar que todas as componentes da estrutura do glóbulo vermelho são reaproveitados, principalmente o ferro. E se não houver problemas de alteração, seja de entrada, seja excesso de saída deste mesmo ferro, o organismo conseguiria manter-se muito bem equilibrado porque o ferro não é sempre aproveitado. O slide seguinte mostra a estrutura do baço, que vocês também devem ter dado. Basicamente o que é importante aqui ver, ele tem uma cápsula e depois tem os centros germinativos, tem uma polpa branca e uma polpa vermelha e os glóbulos vermelhos, vamos ver a seguir o que é que acontece, penetram a nível pelo lumen sinusoidal e vão ser destruídos a nível dos macrófagos, como está neste diagrama deste slide. Portanto, os eritrócitos atravessam a parede do sinusoide, estão a ver aqui a capacidade que eles têm de se plastificar, de mudar a forma e quando já não conseguem depois voltar, o sistema fagocítico vai destruir esses mesmos eritrócitos e reaproveitar os seus componentes, principalmente o ferro. Agora, depois de fazer esta breve revisão da estrutura do glóbulo vermelho, das suas características e da importância da integridade destas várias componentes, vamos entrar propriamente na definição e na abordagem da anemia, que é o nosso tema das próximas aulas. A definição da anemia em primeiro lugar, que é uma definição muito simples, e nós baseamos-nos seja na diminuição do valor da hemoglobina,
seja na diminuição do número de glóbulos vermelhos. Há diferentes números para o sexo masculino e para o sexo feminino. No sexo masculino podemos considerar a anemia um valor abaixo de 13 gramas por decilitro, enquanto na mulher, no sexo feminino, é abaixo de 12 gramas, que constitui já uma definição de anemia. O mesmo para os glóbulos vermelhos, como está aqui, 4,5 vezes 10 elevado a 12 no sexo masculino e 3,8 no sexo feminino. Se pudéssemos também mostrar, isto dá uma ideia da circulação com um número normal de glóbulos vermelhos e aqui uma quantidade muito menor numa situação de anemia. A anemia tem uma distribuição diferente por sexo e idade, e isto é importante quando nós fazemos a história clínica dos nossos doentes, porque já estamos a pensar em diferentes causas e diferentes formas de estudar conforme o grupo etário e o grupo e o género. Isto é um esquema geral a nível mundial, possivelmente aqui as coisas poderão funcionar de forma um pouco distinta. Em Moçambique somos um país pobre, com uma baixa renda, em que há muitas condicionantes que podem aumentar, neste caso, haverá mais casos de anemia do que, por exemplo, num país com melhores condições e com maior renda, com melhores condições gerais da população em termos de alimentação, em termos de prestação de cuidados, em termos de higiênicos e de saneamento do meio. Podem ver aqui de forma esquemática que realmente os grupos mais problemáticos estão nas crianças e também adolescentes, em que podemos encontrar uma população anémica de 50% e 50% normal. O grupo pior é as mulheres grávidas. A mulher grávida aumenta a probabilidade de anemia para 60% no cômputo geral de anemias, e nos homens uma minoria será 25%. Agora vamos falar dos mecanismos de compensação. Isto tem importância perceber para quando vocês estão a avaliar um doente, e estamos a falar do ponto de vista de semiologia, e a semiologia é importante para nós percebermos sinais e manifestações que o doente vai apresentar. Temos que perceber, voltar atrás, por isso eu falei da estrutura do glóbulo vermelho e das condições de funcionamento do glóbulo vermelho. Então, o que é que acontece? Quando há anemia, há uma diminuição, o que condiciona todas as alterações é isto, diminuição da aporte de oxigênio às células. E o organismo vai tentar compensar, por isso estou a falar de mecanismos de compensação, e isto é exteriorizado de forma que nós podemos observar no doente estas manifestações. Assim, o coração tem que passar a levar mais sangue aos tecidos para compensar aquela diminuição. Então, vamos ter, em primeiro lugar, um aumento da frequência cardíaca numa fase imediata. Depois vai acabar por se compensar se não for uma hemorragia aguda muito grave, e a frequência cardíaca pode até normalizar. Mas o mecanismo é um aumento da frequência cardíaca que se manifesta numa taquicardia. O aumento da frequência respiratória também, porque é necessário haver mais ventilação. Havendo mais ventilação, há maior entrada de oxigênio. E isso vai manifestar-se por uma taquipneia, e estes dois juntos, vamos ver mais à frente, também por dispneia de esforço. A nível periférico, o que é que vai acontecer também e que se manifesta por uma palidez das mucosas é uma vasoconstrição periférica para garantir que os órgãos nobres recebam mais sangue. Mecanismos de compensação em termos de vias metabólicas e que acontece, já falámos um pouco. Em primeiro lugar, lembram-se, vai haver um aumento de secreção de eritropoietina para estimular a formação dos glóbulos vermelhos. Claro que se não houver substrato para essa formação, pode haver apenas um aumento de eritropoietina, mas não será muito eficaz. E por outro lado, há mecanismos também a nível da própria
cedência, digamos, em termos metabólicos. Para haver aumento da cedência de oxigênio aos tecidos, é preciso haver um desvio para a direita da curva de dissociação do oxigênio e significa um aumento do 2,3-difosfoglicerato. Vocês estão lembrados das vias que eu vos mostrei e que entrava lá o 2,3-difosfoglicerato. Iremos falar disto mais à frente, quando falarmos de problemas de vias metabólicas também. Isto é um esquema que este slide mostra, havendo uma situação de falta de oxigênio, portanto uma situação de hipóxia, vai haver produção de eritropoietina em quantidade maior, está aqui a eritropoietina, por sua vez vai estimular a medula óssea, que vai levar à formação de mais glóbulos vermelhos. Este slide é interessante porque mostra aqui a tal capacidade de ceder mais oxigênio através da produção do 2,3-difosfoglicerato. Quando a hemoglobina está oxigenada, a molécula tem este formato, a estrutura da hemoglobina. Quando vai ceder o oxigênio, há como que este 2,3-difosfoglicerato puxa as estruturas das cadeias de globina, estão aqui as duas alfa e as duas beta, e capacita o glóbulo vermelho a ceder o oxigênio, como está aqui expresso pelo esquema. Aqui é para mostrar as curvas de dissociação da oxihemoglobina também. Iremos falar mais à frente nos defeitos de estrutura do glóbulo vermelho. Eu lembro sempre isto, que nós estamos sempre numa situação de carência de sangue a nível do banco de sangue, portanto vocês são jovens, são saudáveis, imagino que a maior parte de vocês, portanto a não ser que haja problemas de anemia, a não ser que alguma das jovens estudantes esteja grávida, vocês estão em condições de doar sangue e devem doar sangue. Nós precisamos e os doentes agradecem. Agora vou falar das tais manifestações. Lembram-se, consequências da compensação da falta de O2, de oxigênio celular, hipóxia tecidular, taquicardia, taquipneia, palidez. O que é que o doente se vai queixar? Cansaço, fraqueza, dispneia de esforço, cefaleias, tonturas, acufenos e pode haver mesmo dor óssea porque a medula é hiperestimulada, levando à própria expansão do espaço medular e isso pode ser doloroso. A seguir a estas manifestações que falámos, que são gerais para todas as anemias, claro que depois iremos falar de algumas manifestações mais específicas consoante a etiopatogenia ou consoante o mecanismo da anemia em causa. Se falarmos, e agora vamos falar da classificação, em primeiro lugar a classificação etiopatogénica significa em relação à causa. Há quatro grandes causas para haver anemia. Ou porque se perde sangue, neste caso perda de ferro, e as perdas podem ser agudas e crónicas, ou porque de todo não está a ser produzido, não estão a ser produzidos glóbulos vermelhos, portanto há uma insuficiente ou deficiente produção de glóbulos vermelhos, ou porque há uma destruição acelerada, ou porque há aumento das necessidades. São estas quatro grandes causas de classificação etiopatogénica. É sempre importante, quando vocês fazem as vossas histórias, perceber logo à partida qual é o grupo em que encaixa. E se vocês fizeram uma boa história clínica, colheram bem os antecedentes do doente, a história da doença atual, se há história pregressa relevante, vocês têm que conseguir chegar a este diagnóstico sindromático. É um síndrome anémico. Porquê? Por perdas? Porque não produz? Porque destrói? Ou porque tem as necessidades aumentadas? E quais são as causas destas várias situações? Perdas é fácil,
Muitas das vezes as perdas são visíveis, principalmente se for uma perda aguda, o doente perde, tem um grande sangramento, seja gastrointestinal, genitourinário, um sangramento ginecológico, uma menorragia. Portanto, as perdas são visíveis, principalmente as agudas, mas também há situações de perdas crónicas microscópicas que temos que averiguar. A outra causa é porque não se produz e, em primeiro lugar, não deixamos de ter capacidade de produzir quando não há elemento para a produção do glóbulo vermelho. Se não há uma ingestão adequada de, por exemplo, alimentos ricos em ferro, ricos em ácido fólico, em vitamina B12, não vai haver capacidade de uma boa formação de eritrócitos. Por outro lado, pode haver um problema mesmo da própria medula óssea, e os problemas da medula óssea são as chamadas causas centrais de anemia. Pode mesmo ser uma hipoplasia ou aplasia medular. A medula óssea, está aqui um exemplo, não tem elementos na sua constituição, não produz, e a maior parte das vezes é acompanhado não só por baixa de glóbulos vermelhos, como por baixa dos outros componentes sanguíneos, como glóbulos brancos e plaquetas, leucócitos e plaquetas. Se a medula óssea está infiltrada, processos de infiltração, sejam primários, sejam secundários, metastáticos ou leucémicos, por exemplo, se há mielodisplasia, também não vai haver produção de eritrócitos, vai haver anemia. Se há falta de eritropoietina, também não há estimulação de célula pluripotencial para se diferenciar em proeritroblastos que vão originar os eritrócitos. Os outros dois mecanismos em relação à classificação etiopatogénica, como falei, é a destruição acelerada, a hemólise, e esta hemólise pode dever-se tanto a causas intrínsecas do glóbulo vermelho, que por sua vez podem ser hereditárias ou adquiridas, como causas extrínsecas, a maior parte das vezes são adquiridas. Será tema da próxima aula. E, finalmente, o aumento das necessidades. Há situações em que o organismo, por mais ferro que tenha ou por melhor que se alimente a pessoa ou a criança, há aumento de necessidade. E isso acontece numa situação de gravidez e amamentação, no caso das mulheres, numa situação de crescimento, principalmente da fase de crescimento rápido na adolescência, e vocês viram que também a nível dos adolescentes a percentagem de anemia no cômputo geral é 50%, e em situações de atividade física extrema, principalmente desporto de competição. Então, quando nós fazemos a história, esta classificação etiopatogénica pode ser logo detectada se nós tivermos feito uma boa história. Vamos falar a seguir da classificação morfológica. A classificação morfológica só podemos fazer quando já tivermos um hemograma na mão. E aí nós vamos poder avaliar o quê? O volume globular médio ou volume corpuscular médio. O volume corpuscular médio normal de um eritrócito é entre 80 a 100 fentolitros. Aqui está um slide com uma lâmina de um sangue normal, com os glóbulos vermelhos, e aqui está representado um linfócito, espero que estejam familiares com estas células, e aqui um granulócito, neste caso neutrófilo. Como podem ver, o neutrófilo é bastante maior que as outras células e normalmente nós comparamos o núcleo do linfócito com o glóbulo vermelho, o tamanho do glóbulo vermelho, e são idênticos. Isso é importante para depois nós vermos se está muito mais pequeno ou muito maior, e podemos perceber pela observação da lâmina, que é um exame fundamental para qualquer anemia, que se faz através de um esfregaço de sangue num slide, numa lâmina,
Então, isso permite-nos logo ter uma ideia do tamanho do glóbulo em função do núcleo do linfócito. Portanto, normocítica significa uma situação em que o volume globular médio é normal e vocês têm que saber estes valores de cor, ter isto presente na vossa cabeça. Em relação agora às alterações, pode ser microcítica, será um volume menor que 80 femtolitros, está aqui um exemplo. Neste caso, não só veem que são extremamente pequenos os glóbulos vermelhos, em comparação com o tal linfócito, como estão descorados. Vê-se que não está hemoglobinizado este glóbulo vermelho. Isto pode ser por falta de ferro, por talassémia, e iremos ver o tipo de anemias microcíticas, é o tema que vou falar já a seguir. Aqui outro exemplo, isto é uma anemia microcítica hipocrómica num esfregaço de sangue periférico. E temos, finalmente, as situações de macrocitose, anemias macrocíticas, que também iremos abordar na próxima aula, em que aqui o que acontece é o contrário da microcitose. O glóbulo vermelho é grande, muitas vezes ovaloide, macroovalócitos, e tem um volume globular médio superior a 100 femtolitros. E assim vamos para a segunda parte da aula 2, que é as anemias microcíticas. É o primeiro grande tema do síndrome anémico. Na próxima aula iremos falar mais das hemolíticas, algumas hereditárias e em geral das normocíticas e macrocíticas. Hoje, como tínhamos que falar da primeira parte, que era a revisão da estrutura, a fisiologia normal e a classificação, vamos falar só das anemias microcíticas. A anemia microcítica, classicamente, isto não quer dizer que seja sempre assim, porque às vezes temos situações em que pode haver falta de ferro e termos um valor corpuscular médio normal. Então, em geral, isto é para facilitar o nosso estudo, mas não é uma coisa que seja estática e obrigatória. Temos 4 grandes grupos de causas de microcitose. A primeira e a mais frequente, que a maior parte das vezes vamos encontrar entre os nossos doentes, é a deficiência de ferro. Quando falamos de deficiência de ferro, não podemos pensar que é só a deficiência de ferro quando há hemorragias e perdas. Há um bocadinho essa noção. Mandam os doentes assim, com guias. Doente, com anemia, microcítica, não tem perdas. Parece que não há outras causas para a deficiência de ferro. Então, temos que pensar desde o início. Uma deficiência de ferro pode dar simplesmente porque não entra. Falta de aporte. E nós sabemos que nós, mais uma vez, estamos num país que a maior parte da população é pobre e não tem a alimentação que seria desejável. Por exemplo, os alimentos que têm mais ferro são os alimentos que têm sangue, que têm músculo, que têm a própria hemoglobina ou a mioglobina com ferro disponível para ser imediatamente absorvido. E isso está na carne. Nós sabemos, grande parte da nossa população pode passar um ano, então nas regiões rurais, pode passar muito tempo sem possibilidade de comer carne. Se tem peixe já é bom, porque também é uma proteína, mas realmente a carne é onde está o ferro disponível. A segunda grande causa que também não pensamos muitas vezes é a falta de absorção. Pode haver uma alimentação, pode haver um aporte, pode não haver perdas, pode não haver nada, mas se os mecanismos de absorção, e vamos já falar um pouco à frente onde é que é absorvido o ferro, não tiverem íntegros, se houver problemas de mucosa gástrica, de mucosa do intestino delgado proximal, que é onde se absorve, que é o duodeno, vai haver comprometimento também da existência de ferro no organismo e pode repercutir-se em anemia. Depois temos ainda a falta de transporte, problemas das proteínas
transportadoras do ferro, que é a transferrina, e finalmente ponho aqui no fim, para não nos esquecer, vamos por ordem, primeiro não entra, depois não absorve, terceiro não se transporta e finalmente as perdas. É verdade que a maior parte das anemias por deficiência de ferro que vamos encontrar encaixam aqui. Mas por isso mesmo não nos podemos esquecer que quando não há perdas, temos que explorar tudo isto desde o princípio, que é entrada, uma adequada absorção e um adequado transporte para ceder o ferro aos tecidos, principalmente à medula óssea. Temos depois a anemia da doença crónica, iremos fazer uma revisão porque é que há anemia na doença crónica, que é importante. A doença inflamatória hoje é mais conhecida por anemia da doença inflamatória. Há uma série de mecanismos que levam a esta situação e causas que não são só doenças infecciosas, passam por doenças inflamatórias crónicas, passam por doenças do tecido conjuntivo, passam por neoplasias. E nós temos que, mais uma vez, saber perguntar e ter uma história exaustiva para perceber o que é que está a passar com aquele doente. As outras causas são, em terceiro lugar, produção insuficiente ou ausência de produção das cadeias de hemoglobina. Isso é um grande grupo que se chamam talassémias. E por último, a anemia sideroblástica, em que há um problema de metabolismo do ferro, de uso adequado do ferro e sua incorporação no eritroblasto. Iremos também, na aula 2, os próximos slides serão alusivos a estas 4 situações. Então, para começar, e isto que está aqui é muito importante para nós conseguirmos perceber exatamente o que acabei de falar, desde a dieta até às perdas. Então, uma dieta normal, digamos, equilibrada, não é necessário que contenha muito ferro, pode conter e geralmente contém à volta de 15, 20, entre 10 a 25 miligramas de ferro. No indivíduo normal, se não há anemia, se não houve nenhum desequilíbrio do ferro, só vamos absorver 1 a 2 miligramas por dia, que é exatamente o que se perde, digamos, a perda fisiológica, por descamação dos epitélios, principalmente gastrointestinal e também urinário. Portanto, este equilíbrio aqui é garantido se não houver depois nenhuma das causas que falámos já acima. Então, tem que entrar, tem que absorver e tem que ser transportado. Como é que é transportado? Através da transferrina. Então, quando entra em quantidade, é absorvido adequadamente, é transportado como deve de ser, como é que é distribuído este ferro a nível do organismo? A maior parte vai ser imediatamente aproveitado para a formação dos glóbulos vermelhos, que é a eritropoiese, que falámos acima. Portanto, para a formação da uma adequada hemoglobinização do glóbulo vermelho, do eritrócito. Temos depois uma percentagem não menos importante, porque isto nos garante, quando haja um desequilíbrio, é aqui que vamos buscar, são as reservas. É a chamada ferritina. A ferritina é a forma como o ferro é armazenado e isto acontece principalmente no sistema reticuloendotelial, baço, fígado e também no coração. E temos ainda outros processos de uma percentagem mínima, 5 a 10%, e esses processos são quais? Isto também é importante saber para percebermos algumas das manifestações. É a mioglobina, estes outros processos. São enzimas citocromo-oxidase vocês deram, isso é-vos familiar, espero eu, da respiração intracelular. E a dopamina, que é um modulador do sistema nervoso central, importante para um bom funcionamento, uma boa memorização e um bom funcionamento das capacidades cognitivas. Então estão a ver que não há
nenhum mecanismo fisiológico da excreção. Isto é importante porquê? Porque quando se perde, perde-se. Quando há excesso de ferro, não há maneira de o tirar. Temos que atuar e vamos falar nisso em algumas patologias das próximas aulas. A seguir, temos aqui algumas manifestações específicas da deficiência de ferro que podem não aparecer noutras anemias. Nós já falámos das gerais, o que é que o doente sente, como é que ele se apresenta, o que é que ele se queixa, mas um indivíduo com uma deficiência de ferro grave pode ter queixas particulares e uma delas é uma queixa chamada pica, que consiste em vontade de comer ou trincar alimentos que normalmente não fazem parte do normal, digamos. E um deles é a geofagia, vocês já ouviram com certeza, e se calhar algumas das jovens estudantes já lhes apeteceu comer terra. Hoje em dia até se vende terra em pacotinhos. É comer coisas muito rijas. E outra manifestação é a pagofagia, para quem não esteja familiarizado, isto significa pago, é do grego, que significa gelo, então vontade de comer gelo. Quando nós temos um doente com anemia, isto é mais comum no sexo feminino, porque obviamente que o sexo feminino tem mais perdas desde a menarca da rapariga. É uma queixa frequente dizerem que apetece ou bebidas muito geladas ou trincar gelo. Há situações incríveis, eu já vi de queixas de doentes que comem giz do quadro, outros que comem areia, massa crua, arroz cru, também a vontade de comer arroz cru compulsivamente é uma manifestação de pica que pode estar relacionado com deficiência de ferro grave. Temos o síndrome de Plummer-Vision, que é a dificuldade de engolir, são a formação de redes esofágicas, não se sabe bem porque é que aparece isto. Depois temos queilites e glossites com atrofia papilar, portanto alteração da língua, a atrofia das papilas, lesões perilabiais. A coiloníquia é uma manifestação importante e clássica da deficiência de ferro grave, daí que seja, mais uma vez, importante vocês observarem as mãos e as unhas. A coiloníquia começa por ser um achatamento do leito unguial e mesmo o leito unguial pode tornar-se convexo em vez de côncavo. Normalmente o leito unguial é côncavo, neste caso fica convexo. Eu falo destas manifestações porque isto são pistas diagnósticas. Se vocês fizerem uma boa história e um bom exame, vão procurar estas manifestações, podem pôr como uma provável causa do vosso síndrome anémico a deficiência de ferro. Claro que depois é preciso investigar a causa. Não chega a chegar àquele diagnóstico sindromático. Daí que aqui estão algumas das causas das perdas. As perdas são mais comuns nas mulheres em idade fértil e qualquer as hemorragias gineco-obstétricas que podem ir desde fluxo do período muito abundante ou muitos dias, gravidez repetida, abortos, interrupções, amamentação. Portanto, das mulheres em idade fértil devemos pesquisar isto. A amamentação não é tanto perda, mas será aumento das necessidades. Já se falamos de casos de adultos do sexo masculino e mulheres após a menopausa que não tenham evidência de sangramento gineco-obstétrico, temos que pesquisar com muito cuidado o aparelho gastrointestinal, o sistema gênito-urinário, respiratório e a pele. Situações de dermatites, dermatoses com descamação massiva, ou pode nem ser muito massiva, com descamação grande, pode levar a perda de ferro. Nós podemos perder ferro pela pele no caso de haver essas lesões.
Claro que se a pele for íntegra, não vai acontecer. Então, sempre uma história muito cuidadosa à procura. Não falei aqui, falo mais à frente depois do grupo particular das crianças, em que devemos, a falta de ferro é muitas vezes por falta de aporte e deficiências nutricionais e parasitoses, por exemplo, que são comuns quando a criança não tem muita condição de saneamento em casa, banhos nos rios. Temos que procurar todo esse conjunto de situações que já são situações sociais, de vivência e de saneamento. Em relação à anemia da doença crónica, de uma forma simples, trago aqui também um exemplo, isto é, digamos, a molécula, cá dentro existe o ferro, que é o core, o núcleo dessa molécula de ferritina, está armazenado aqui e normalmente há a capacidade do ferro sair e ser cedido para a formação de glóbulos vermelhos. Em situações de anemias crónicas ou doenças inflamatórias crónicas, vai haver uma alteração no metabolismo do ferro e sabe-se hoje, estudou-se que existe uma proteína chamada hepcidina, produzida no fígado, que por sua vez responde ao aumento da interleucina 6, que é uma citoquina inflamatória, e esta hepcidina o que é que provoca? Provoca uma incapacidade de ceder o ferro para os tecidos, sai dos macrófagos onde está a ferritina, para o eritroblasto e também vai inibir a absorção intestinal de ferro. Não é só isso, sabemos que numa situação de doença crónica, infecciosa, inflamatória, neoplásica, em geral há uma diminuição do tempo de vida do glóbulo vermelho, por toda esta cascata inflamatória, as citoquinas inflamatórias, falamos da interleucina 6, há outras, há o fator de necrose tumoral e outros mediadores que vão interferir com a eritropoiese, incluindo a diminuição da resposta à eritropoietina. Há produção de eritropoietina, aqui está uma molécula de eritropoietina bastante complexa e o que vai acontecer é que não parece que há uma diminuição da sensibilidade, não responde, mesmo que o organismo produza e vai produzir mais eritropoietina como resposta à anemia, que já falámos, não há essa capacidade de responder. Aqui estão alguns exemplos de doenças que nós temos que excluir e quando fazemos a história mais uma vez, nos antecedentes temos que saber se o doente tem algum antecedente de doença infecciosa, se tem ou teve. Nós estamos num país e vocês sabem que a maior parte da nossa patologia é do foro infectocontagioso, em particular a tuberculose, o HIV-Sida, hoje em dia o Covid, que se sabe que também deixa sequelas e que podem afetar o sistema hematopoético, assim como outras agudas e mais crónicas, como a osteomielite, abscessos pulmonares, que temos que investigar. Mas temos doenças que não são infecciosas, que também temos que perceber, são doenças inflamatórias intestinais, irão de falar nisto com certeza mais tarde, doença de Crohn, doença colite ulcerosa, as doenças do tecido conjuntivo, as colagenoses, que é uma artrite reumatoide, um lúpus eritematoso sistémico, sarcoidose e muitas outras. E finalmente doenças malignas, e nas doenças malignas estão tanto as hematológicas malignas como linfomas, mieloma múltiplo, como qualquer carcinoma ou sarcoma, sendo que algumas destas doenças malignas não só vão dar anemia pelo mecanismo da doença crónica e da alteração a nível do metabolismo do ferro, como podem originar perdas e perdas ocultas. Muitos cancros intestinais do cólon, o doente pode começar a sangrar e estar a sangrar meses, anos, quando é detectada aquela anemia, que já é uma anemia grave e vamos investigar, pode detectar-se e acontece, infelizmente ainda muitas vezes, um carcinoma do cólon já avançado.
Então temos que saber colher e perguntar. O doente não vos vai dizer coisas que vocês não perguntem. Por exemplo, se um doente tem hemorroidas, ele espontaneamente não vos vai dizer. Vocês têm que perguntar algum sangramento, tem hemorroidas e explicam o que é, caso o doente não tenha conhecimento dessa palavra, porque já não é nem a primeira nem será a última vez que são enviados doentes já a nível de consulta de especialidade de um centro quaternário e que se descobre que afinal a causa daquela anemia por deficiência de ferro, que o doente negava perdas, se deve a sangramento por hemorroidas. Isto é um exemplo só para vos lembrar que o que vocês não perguntam, o doente não vos vai dizer espontaneamente. E depois, infelizmente, muitas vezes os alunos estão a fazer histórias, estamos a discutir as histórias, ou já estamos numa avaliação e vocês dizem, ai não, mas o doente disse que não tinha nada. O doente não disse que não tinha nada, vocês não perguntaram. E quando nós a seguir vamos perguntar, os vossos tutores, professores, vocês ficam muito admirados. Ah, mas ele a mim não me disse. Pois, então não diz quando não perguntem. Não, vocês têm que ter, quando estão a fazer a vossa história, muito completo o que é que vão perguntar se estão perante um síndrome anémico. É preciso chegar ao fim da vossa história já, pelo menos, com o diagnóstico etiopatogénico sindromático. Aqui é uma tabela que ajuda a fazer o diagnóstico diferencial entre deficiência de ferro e doença crónica. Aqui, pronto, vocês vão ver que há, por exemplo, se medirmos só o ferro, ele pode estar reduzido em todas as condições, seja a anemia da doença crónica, deficiência de ferro, ou as duas situações coexistentes, que é algo que vocês se devem lembrar. Aqui entre nós é muito raro uma anemia ter só uma causa. A maior parte são multifatoriais. Então, temos uma doença crónica, mas pode haver uma deficiência de ferro. Temos uma deficiência de ferro, pode haver associado uma doença crónica. Então, temos que estudar bem. A transferrina pode ser diferencial das duas situações, pelo menos entre doença crónica ou anemia por deficiência de ferro, porque na deficiência de ferro está aumentado a transferrina, que equivale à capacidade total de fixação de ferro. Ao contrário, a saturação da transferrina pode estar reduzida em todas as situações. O nível da ferritina pode ajudar se não há uma doença crónica existente. Porquê? Porque a doença crónica, as doenças inflamatórias, vão estimular a libertação da ferritina. A ferritina é um marcador inflamatório. E agora vocês com certeza que já ouviram falar muito nisso, até quando falamos da Covid, em que se pede a ferritina para atestar qual é a resposta inflamatória, quando há capacidade de fazer este teste. Classicamente está diminuída numa deficiência de ferro, mas se há ambas as condições pode estar reduzida ou normal, portanto também é difícil chegarmos a alguma conclusão para a ferritina. Realmente o que nos dá um diagnóstico certo é avaliarmos os receptores de transferrina solúveis, que só estão diminuídos na deficiência de ferro, e também, se houver possibilidade, nós cá não fazemos isto, os níveis de citoquina que estão em geral normais na deficiência de ferro. O diagnóstico de certeza seria dado apenas por este que está aqui, que é os depósitos de ferro na medula óssea, porque quando não há a medula óssea, este que nós vemos aqui está azul escuro, é ferro, portanto esta medula tem ferro. Se tivesse totalmente branca, isto é feito com uma coloração especial, que é a coloração da Prússia, e revela realmente se temos ou não ferro no nosso organismo. Não fazemos atualmente esse teste no hospital.
O segundo grupo, vamos respirar fundo um bocadinho, que já estão cansados vocês e eu também. O segundo grupo é o grupo das talassémias. As talassémias, já falei um pouco atrás, a definição é a diminuição ou ausência de produção de alguma das cadeias, seja beta ou alfa ou as outras. E consoante a falta que há, assim se chama alfa ou beta talassémia. Este é um slide de um sangue periférico em que se vê, estão a ver, os glóbulos são extremamente pequenos, descorados, alguns são fragmentos mesmo, e aqui há um linfócito e este aqui trata-se de um glóbulo vermelho nucleado, que o organismo, como não produz suficiente, não há hemoglobina que consiga levar o oxigênio aos tecidos, a medula vai ser hiperestimulada e tão estimulada que é que manda cá para fora formas imaturas ainda de glóbulo vermelho. Podemos encontrar mesmo eritroblastos, que são os precursores do glóbulo vermelho. Conforme se lembram, as variantes normais da hemoglobina são estas, estou a repetir. A1, a grande maioria, quase 100%, que é 2 cadeias alfa e 2 beta. A2, uma quantidade pequena, entre 1,5% a 2,5% ou 3%, que é alfa e delta. E a fetal, 0,5% a 1%, 2 cadeias alfa e 2 gama. Este também já tinha mostrado os cromossomas que determinam a síntese da hemoglobina. O cromossoma 16 para as cadeias alfa e o cromossoma 11 para as outras. Nós vamos falar principalmente da beta e há uma diferença, é que a hemoglobina alfa nós herdamos 2 genes da mãe e 2 genes do pai, 2 genes de cada um dos progenitores. Portanto, há mais chance de não desenvolver uma talassémia major, enquanto que na beta se herda um gene da mãe de um progenitor e outro gene do outro progenitor. Por isso, os síndromes talassémicos são complexos e múltiplos. Aqui vamos só falar em geral para vocês perceberem que nem todas as anemias microcíticas são por falta de ferro. Em termos de esfregaço de sangue periférico, pode ser difícil de diferenciar porque os glóbulos são pequenos e descorados, microcitose e hipocromia, mas em geral na talassémia há mais anisocitose, ou seja, glóbulos de diferentes tamanhos, e há mais anisocitose, glóbulos de diferentes formas, como veem aqui. A classificação já falei, podem ser alfa e beta, e tendo depois já os síndromes pode ser a major, que é a forma mais complexa, em que o doente herdou dos 2 progenitores o gene e, portanto, tem mesmo a doença, ou pode ser intermédia ou mesmo menor, e nestas situações às vezes nem há manifestações clínicas, há apenas a manifestação de diminuição do volume globular médio. Este slide é para falar um pouco da fisiopatologia e isso é importante para vocês perceberem as características clínicas e a apresentação destes síndromes, principalmente da major. Então, o que vai acontecer, vocês imaginam? Lembram-se que é fundamental a integridade da hemoglobina. Temos 2 cadeias alfa e 2 beta na maior parte da constituição da nossa hemoglobina. Se não há nenhuma produção de cadeias beta, vai haver tetrámeros de alfa. E esses tetrámeros de alfa não funcionam como 2 alfa e 2 beta. Então, vai imediatamente haver, há uma desnaturação aquelas das cadeias, as cadeias não funcionam, não conseguem transportar como deve de ser o oxigênio. Estão a ver, portanto, vai haver precipitados intracelulares. Como há essa lesão dentro do glóbulo vermelho, vai acabar por haver lesão da membrana, e vocês já sabem, quando há uma lesão da membrana, o organismo vai reconhecer como um eritrócito não funcionante, vai destruir, há uma hemólise desse glóbulo vermelho.
Por outro lado, qual é a mensagem que a medula recebe pela eritropoietina? É que não temos oxigênio suficiente. Então, vai haver um aumento da eritropoietina que vai tentar a todo custo aumentar a eritropoiese. Só que é uma eritropoiese inefetiva. Começa logo a haver destruição dos precursores na medula óssea. Isso vai levar depois a uma sobrecarga de ferro, aquele ferro não tem maneira de ser eliminado. Então, em conclusão, destes dois grandes mecanismos de anemia, de fisiopatológicos, vão levar a uma grave anemia. E por seu lado, o aumento da eritropoietina não só vai aumentar a eritropoiese, que é efetiva, como vai levar a uma expansão da medula óssea, já falámos nisso. E o que é que faz esta? A expansão da medula óssea vai levar a deformidades esqueléticas, vou-vos mostrar alguns slides, e uma hematopoiese extramedular, outros órgãos vão começar a tentar produzir, já que aquela medula não responde. Então, qual é o sinal que se recebe? O fígado é o órgão fetal que produz inicialmente hemoglobina. Então, o fígado transforma-se também, pode começar a produzir glóbulos vermelhos, também vai levar a complicações hepáticas, e o baço também pode aumentar por uma eritropoiese extramedular. Portanto, vocês já estão daqui, ainda não cheguei às manifestações clínicas, mas já estão a perceber o que é que vai acontecer. É uma catástrofe em termos de fisiopatologia e em termos de manifestações clínicas, porque temos a componente da eritropoiese infectiva, sobrecarga de ferro, e temos a componente da hemólise. Então, a clínica: hemólise extrema, deficiente eritropoiese, sobrecarga de ferro. Isto nas formas major, em que herdamos dos dois progenitores o gene da ausência de síntese de talassémia, estamos a falar mais na beta, vai levar a uma anemia grave em primeiro lugar, com todas as manifestações que já conhecem. Icterícia, porque há uma hemólise massiva que se manifesta por icterícia. Vai haver organomegálias, tanto hepatomegália como esplenomegália, sinais da expansão óssea, bossa frontal, maxilar proeminente, já vou falar, falência de crescimento, porque este ferro depois também se acumula nas gónadas, características sexuais secundárias também tardias e tendência para infecções. Se a talassémia intermédia, menor ou traço talassémico, a maior parte das vezes são assintomáticos, o diagnóstico pode ser casual, pode haver uma anemia ligeira ou mesmo a ausência de anemia, e o que acontece, passei o slide antes, desculpem, é haver uma microcitose que, digamos, vocês olham para o valor da hemoglobina, pode estar 11 ou 12 e tem uma microcitose de 60 e tal. Portanto, há uma discrepância entre o valor da hemoglobina e o valor do volume globular médio, assim como o número de eritrócitos. Isso deve chamar a atenção para um traço talassémico. Neste slide observamos deformidade óssea, portanto a expansão, isto claro que é o crânio já numa autópsia, aumento, aqui tudo muito vermelho, cheio de medula óssea, e estão a ver o espaçamento entre as trabéculas ósseas imenso, que se pode em termos de raio-x manifestar com esta característica. Parece que estão a sair raios do crânio, chamamos também o crânio em escova, parece uma escovinha a nível do osso, e também deformidades nos dedos das mãos. Estas alterações ósseas vão aparecer noutras situações de hemoglobinopatias, que iremos falar na próxima aula. O diagnóstico das talassémias. História familiar e geográfica é importante. Há vários tipos de talassémia. Eu não pus aqui o mapa, acho que mostro o mapa depois na hemoglobinopatia falciforme, mas há um grande cordão, digamos, de talassémia a nível do sul da Europa, principalmente Grécia, ilhas por ali, Chipre também, Turquia também,
que são basicamente beta-talassémias, e depois, a nível de Índia e Ásia, mais alfa-talassémias. Então é sempre bom nós sabermos a história familiar e geográfica. Aqui entre nós, em Moçambique, não é só aqui, mas aqui há muita situação em que houve muita migração, houve pessoas que vieram da Europa, pessoas que vieram da Ásia, da Índia, de várias ilhas também do Extremo Oriente, e que se fixaram em Moçambique, principalmente no norte e centro. Isso leva a que tenha havido muito cruzamento, e hoje em dia nós encontramos às vezes, digamos que, resultados que nos admiram, porque há uma transmissão de genes através de gerações que nós não imaginamos que contemos dentro de nós, o que é muito interessante e poderá até levar a estudos antropológicos e sociais interessantes. É bom sempre perguntar. Os doentes às vezes não sabem, mas outras vezes sabem que têm origem. Olha, a minha origem o meu bisavô veio da Europa, de França ou da Alemanha ou de Portugal, a minha mãe ou a minha bisavó era daqui, do norte, do centro ou do sul. Por sua vez, também há muita presença de indianos aqui, e com mistura, e que vieram também desde há gerações e gerações. Então nós temos que ter sempre o espírito muito aberto e não nos manifestarmos surpresos se de hoje para amanhã fazemos uma eletroforese da hemoglobina, que é o que nos dá o diagnóstico, e encontrarmos lá um traço talassémico. Já aconteceu, eu a fazer investigação de situações de anemias, digamos, incompreensíveis, e vir-se a descobrir que realmente há ali um traço que apareceu de gerações atrás e que não se esperava. E ele vai ser, só se pode manifestar depois, se por acaso houver um cruzamento, ou a pessoa se encontrar com uma pessoa que tenha o mesmo gene, e já pode aparecer uma criança que tenha mesmo homozigotia. É nessas situações que é complicado explicar. E infelizmente aqui há sempre a tendência de culpabilizar. Ai não, eu na minha família não tenho problema nenhum, deve ser da tua. E isso às vezes leva a situações complicadas, até de divórcios e problemas com a criança, que fica depois em lares complicados. Mas isto é só uma à parte para vos lembrar que, para além, se vocês suspeitam de uma situação destas, é bom perguntar a história familiar geográfica e antecedentes. Claro que depois temos que ter em conta as manifestações clínicas. Como eu digo, o diagnóstico parte sempre de uma boa história clínica, e a história clínica é desde a identificação até ao desenvolvimento daquela doença. Depois vamos para o exame físico. Já falamos das manifestações clínicas, algumas são claras e fáceis de ver, mas o que realmente nos vai dar o diagnóstico de certeza é o estudo laboratorial. E este estudo laboratorial dá o diagnóstico de certeza tanto para as talassémias como para qualquer outra situação de anemia. Nós ainda esta disciplina é de semiologia, portanto não vamos querer que vocês cheguem a uma entidade nosológica, ou seja, um diagnóstico de doença exato, mas pelo menos que saibam e percebam, ok, este doente tem uma anemia porque tem um problema de síntese da hemoglobina, pode ser um síndrome talassémico. E como é que nós vamos chegar a essa conclusão? Claro que o primeiro exame é sempre um hemograma completo, um esfregaço de sangue periférico é obrigatório, em que vamos encontrar microcitose e hipocromia acentuadas, a contagem de reticulócitos. Não falei muito antes deste parâmetro, mas os reticulócitos são os glóbulos vermelhos imaturos. A contagem de reticulócitos não vem num hemograma normal, é preciso pedir-se, porque é uma coloração especial para se detectar os restos chamam-se reticulócitos, porque é como que uma redezinha que fica no glóbulo com uma coloração especial.
Então, pedimos estes três é o imediato, hemogramas, faz sangue periférico, reticulócitos. Vamos pedir indicadores de hemólise que estão presentes no caso das talassémias, radiografias também para ver, e o diagnóstico de certeza é-nos dado pela eletroforese da hemoglobina, doseamentos da hemoglobina e hoje em dia estudos genéticos complicados para ver exatamente qual é a variante ou a subvariante daquela talassémia ou traço talassémico. Aqui é a eletroforese da hemoglobina. Uma eletroforese consiste em padrões de migração num determinado meio. As diferentes hemoglobinas migram de forma diferente e têm posições diferentes. Por exemplo, o normal, isto significa a maior parte da hemoglobina é A. Isto depois também se pode dar o resultado em forma de curvas. Aqui é o diagrama da eletroforese. Portanto, o indivíduo normal será assim. Se tem só um traço beta-talassémico, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a hemoglobina A2. Vocês lembram-se que a hemoglobina A2 não tinha cadeia beta, portanto, compensatoriamente aumenta e a hemoglobina A está em menor quantidade. Se for uma talassémia major, então não há hemoglobina A, pode haver padrão de hemoglobina fetal e de hemoglobina A2, que são as hemoglobinas que não têm cadeia beta. Este é o exemplo já de uma hemoglobinopatia, que é um padrão de migração da hemoglobina S falciforme. No caso do traço temos S, mas ainda temos muita AA normal. E na anemia falciforme, ou doença falciforme, que praticamente só temos no nível da doença falciforme, da hemoglobina S. Isto é só para ficarem com uma ideia, saberem que existe e é obrigatório este exame. Aqui é a mesma, exatamente o mesmo, está noutra posição de migração, migra do negativo para o positivo e os diferentes tipos da hemoglobina e os padrões de localização. Por último, já estamos cansados, mas estamos quase a acabar, temos a anemia sideroblástica. A anemia sideroblástica é uma situação também é pouco frequente, mas temos que saber pensar nela, principalmente quando são anemias sideroblásticas adquiridas. Esta é uma classificação geral, é a fisiopatologia, basicamente há alterações na síntese do M e há uma eritropoiese ineficaz. Mostro-vos esta porquê? Porque nós, principalmente estas adquiridas, conseguimos tratá-las e temos que perceber quais as causas, vou falar nisso. E há umas que são reversíveis e é muito importante, mais uma vez, a história clínica. O alcoolismo leva a uma anemia sideroblástica. Alguns fármacos, como a isoniazida, vocês não sei se já deram farmacologia e se este nome vos é familiar, a isoniazida é um medicamento essencial no tratamento da tuberculose, que é muito frequente entre nós e, portanto, tem uma maneira de se evitar isto, que já vou falar a seguir, e outros déficits de zinco, toxicidade por zinco, déficit de cobre também podem dar. Isto é, este slide acho que está um bocadinho fora daqui, mas é para mostrar um jovem com uma esplenomegália. Finalmente, estes últimos slides eu vou falar um bocadinho de diferenças na abordagem do síndrome anémico em função do grupo etário e também do sexo, já falámos um pouco, nas crianças principalmente, embora isto acho que a pediatria vai dar mais também. Não nos podemos esquecer de quê? Da carência nutricional, infecções agudas e crónicas frequentes, parasitoses e os problemas das anemias hereditárias, seja as talassémias, seja hemoglobinopatias. E também que pode coexistir, para além disto tudo, o aumento das necessidades. Portanto, não é, em geral, não é sem razão que
em certas idades se dão suplementos, não só vitamínicos, como suplementos de ferro. Ainda não estamos a falar do tratamento, mas pronto, já para ficarem com essa ideia que se deve a isto. Portanto, nas crianças, carências nutricionais, vitamínicas e oligoelementos, tem que sempre chegar lá o que é que falta para depois conseguirmos tratar, investigar as infecções. Ainda existe malnutrição grave no nosso país. No grupo etário da terceira idade, nós também temos algumas situações mais comuns. O grupo das doenças neoplásicas é mais frequente. Depois, nesta idade já mais avançada, os idosos queixam-se muito de dores e por vezes usam e abusam de anti-inflamatórios não esteroides. E estes anti-inflamatórios não esteroides levam a lesões da mucosa e perdas. O uso de anticoagulantes para tratar algumas doenças crónicas também é mais frequente nesta faixa. Desequilíbrios dietários são muitas vezes o idoso não se tem tanto cuidado como os adultos e os jovens, comem mal, têm problemas digestivos e de absorção, não há dentes, há atrofia das mucosas, então há um conjunto de situações que nós temos que explorar e corrigir. Também, em geral, mais doenças crónicas e em geral, os órgãos começam a trabalhar menos. Há insuficiência orgânica geral, a nível de rim, de fígado, e temos que ter isso em conta. Condutas, em resumo, isto é para todas as anemias. Anemia não é um diagnóstico, não é uma doença, é um síndrome e temos que procurar sempre a causa. A maior parte dos doentes que vocês vão ver, e principalmente nas urgências, chegam em situações de descompensação, porque houve um fenómeno agudo, que pode ser uma malária, que pode ser um sangramento naquele momento, mas já vem de trás com uma anemia crónica e nós temos que perceber a causa. Então é fundamental esta história cuidadosa, não só do que é que se está a passar naquele momento, doenças concomitantes, medicações que o doente faça, às vezes não sabe, é preciso perguntar à família, em particular a toma de anticoagulantes e anti-inflamatórios não esteroides para o caso da deficiência de ferro. Procurar sempre a causa, fazer um exame físico completo, ver se aquela anemia, aquela palidez se acompanha de icterícia, se há adenopatia, se há lesões na pele, organomegálias. É obrigatório fazermos os exames completos, se não temos essa capacidade, referimos para outros colegas, exame ginecológico, toque retal, isto à partida na abordagem inicial. E lembrarmos-nos sempre que há fatores demográficos, dietários e sociais. Nós estamos num país de pobreza, estamos num país em que há talvez algum abuso de álcool em alguns grupos, não digo em todos. Temos que saber depois o fator de pressão, principalmente nas pessoas mais idosas que se sentem abandonadas e que não cuidam delas. A depressão leva a que também deixe de comer e desencadeia uma outra série de acontecimentos. Depois temos os fatores dietários que falamos, dietas pobres em ferro, em vitaminas, enfim, há uma série de fatores que nós temos que perceber. Os idosos, se são do sexo feminino, se são grupos com determinados hábitos alimentares, vocês sabem que há pessoas que não comem carne, há pessoas que são vegetarianos puros, que agora se diz veganos, que não tocam em nenhum alimento de origem animal, nem o leite, nem o ovo. Então, tudo isto são fatores que se entrecruzam e se entrecruzam os três, problemas demográficos com dietários, sociais e físicos, o risco para desenvolver anemia é muito grande. As condutas, isto faz parte da vossa disciplina, nas aulas teórico-práticas e práticas iremos reforçar, temos que pedir os exames necessários, começamos por pedir o básico, às vezes, se um doente vem a dizer, olha, eu tenho um problema crónico de sangrar,
Eu sei, no nosso caso em Moçambique, temos dificuldade de laboratório de reagentes, eu não me vou pôr a pedir testes específicos de ferritina, capacidade de fixação de ferro, transferrina. Está à vista que ele perdeu, tem uma anemia microcítica, está à vista que ele tem deficiência de ferro. Vamos tentar corrigir a causa e depois vamos tratá-lo. Então, começamos por pedir hemograma, reticulócitos para ver se a medula está a funcionar, esfregar-se sangue periférico. Como estamos num local de muita malária, principalmente se há febre, pedimos uma pesquisa de plasmódio, velocidade de sedimentação, proteína C reativa, que são parâmetros inflamatórios. Os testes serológicos para doenças virais, crónicas ou bacterianas também são importantes, principalmente o HIV. Hoje em dia, digamos que faz quase parte de uma primeira abordagem. Testes de função renal e hepática e exame de urina e fezes. É importante por causa dos parasitas, infecções e doenças inflamatórias. Portanto, isto digamos que é o básico que deverá ser pedido. Isto é um esfregar-sangue periférico. Quando vemos isto, estamos a ver que são células pequenas, descoloradas, é uma anemia microcítica. E depois, consoante aquilo que a gente vê, vamos pedir indicadores de hemólise, vamos pedir eletroforese de hemoglobina. Estes testes que são para problemas do glóbulo vermelho, vou falar melhor na próxima aula. Outras investigações mais, digamos, apuradas, metabolismo de ferro, os folatos e B12, testes de doenças de tecido conjuntivo, quando há tuberculose ou outras doenças, pois temos que pedir esses testes específicos, um GeneXpert, um exame da expectoração, culturas, estudos endócrinos, estudos de coagulação, não esquecendo depois os exames de imagem, imagiologia, que nos podem dar algumas pistas, tanto as radiografias como ecografias e mais à frente, que muitas vezes não dispomos, ressonância magnética e tomografia computurizada axial. O estudo da medula óssea e as endoscopias e biópsias são exames invasivos que vamos recorrer quando é necessário. Às vezes, até os exames iniciais podem nos dar uma pista diagnóstica, que é o que nós queremos chegar ao fim da abordagem do doente anémico e saber, ok, é um síndrome anémico, porquê? Não tem ferro, não tem vitamina, não tem isto, porquê? Perdeu, não absorve. Então, todo o estudo está no contexto da história que vocês escolheram e nunca se esqueçam disto. Penso que chegamos ao fim. Infelizmente não posso estar a dar esta aula síncrona porque estou em viagem, mas podem juntar as vossas dúvidas e na próxima semana estarei a dar a aula síncrona e podemos discutir algumas dúvidas. Terei todo o prazer em interagir convosco. Boa tarde e um bom dia para todos vocês.